Olá, meus queridos companheiros. Bem-vindo a uma jornada maravilhosa ao passado, ao mundo dos Sumérios, uma das civilizações mais intrigantes e impactantes que você pode ter ouvido falar, mas talvez não conheça tão bem quanto você gostaria. Hoje, vamos conversar sobre os deuses, heróis, lendas antigas e os segredos que cercam esse incrível grupo de pessoas. Prepare-se, porque você está prestes a aprender muito mais sobre os Sumérios. Vamos imaginar que Min adorou, e vamos falar sobre por que eles acreditavam que as pessoas foram criadas apenas para servir aos poderes superiores. Também podemos discutir como sua mitologia influenciou todas as culturas subsequentes, da Babilônia a textos bíblicos. E, é claro, abordaremos os misteriosos deuses Anunnaki que alguns hoje associam a teoria sobre estrangeiros antigos. Se isso é verdade ou não, e se é apenas uma fantasia, é algo que podemos explorar juntos. Faremos o nosso melhor para encontrar a resposta. Então, por favor, fique confortável. Os Sumérios são um povo antigo que, no terceiro milênio AC, criou uma das primeiras civilizações do mundo. Eles moravam no sul da Mesopotâmia, no que hoje é o Iraque, entre os rios Tigre e Eufrates. Essas terras são chamadas de crescente fértil porque têm solos ricos. Os Sumérios eram um povo gentil e trabalhador. Eles foram capazes de cultivar grãos, e os primeiros assentamentos nesta região apareceram no quinto milênio AC. Os Sumérios então os transformaram em cidades-estados reais. Ur, Uruk, Lagak e Purpa eram esses estados independentes, cada um com seu próprio governante, exército, leis e deus patrono. No centro de cada cidade, havia um zigura, um enorme templo de várias etapas. Os Sumérios eram um povo único. Enquanto padres em outras civilizações antigas realizavam rituais e sacrifícios aos deuses, os Sumérios não. Eles não deixaram registros escritos de suas origens, então ainda não sabemos de onde vieram. Sua linguagem é diferente de qualquer outra língua antiga, o que os torna um povo misterioso. Talvez eles fossem residentes locais de Mesopotâmia, ou talvez tenham vindo de outras regiões. Os Sumérios eram um povo incrível. Eles não eram apenas construtores de cidades, mas também inventores. Você sabia que eles criaram o primeiro script cuneiforme no mundo? Seus textos foram escritos com paus afiados em comprimidos de argila macia. Então, eles secam os comprimidos ao sol ou os queimavam. Por causa desses comprimidos, temos um entendimento tão rico do modo de vida suméria, suas leis e suas lendas. É realmente incrível o que os sumérios alcançaram. O sistema CHNU para marcar o tempo é tão interessante. Ainda é usado hoje, e é incrível pensar que era o primeiro sistema financeiro, manteve registros de impostos e até inventou carrinhos de rodas e os primeiros mecanismos primitivos para irrigação de campos. Mas seu principal legado é a mitologia. Seus deuses eram os verdadeiros governantes do universo, controlando os destinos das pessoas. Eles acreditavam que os sumérios tinham uma maneira realmente interessante de pensar. Eles foram algumas das primeiras pessoas a criar mitos, e suas crenças religiosas até influenciaram as pessoas que vieram atrás delas. Depois que a civilização suméria diminuiu, algumas dessas pessoas eram realmente assírias. Eles adotaram os deuses sumérios, mudaram suas imagens, mas mantiveram os próprios mitos. Um exemplo é o deus babilônico Marduk. Este é o deus principal do panteão. A princípio, ele era apenas um dos deuses sumérios da segunda fila, mas mais tarde se tornou um poderoso criador do mundo, afastando os outros deuses. Você pode ver esse processo em Enuma-Eli, o mito da criação da Babilônia. É baseado em ideias sumérios, mas lhes dá uma nova forma. Na religião assíria, os deuses se tornaram ainda mais militantes. Lel, o deus sumério de tempestades e destino, era menos importante entre os babilônios, mas entre os assírios, ele assumiu um papel maior. O deus Ashur era um governante difícil que tinha tudo sobre vitórias militares e o Estado. Mas aqui está a parte surpreendente. Ele é realmente bastante parecido com o personagem bíblico Noa do livro de Gênesis. A história de Noé no mito sumério sobre Ziuzud, que sobreviveu à grande inundação, construindo uma arca, é quase o mesmo que os épicos Angel Gomes. Nessa história, o personagem principal encontra Utnappi, um homem que recebeu imortalidade após o dilúvio. A única diferença está nos detalhes do Antigo Testamento Noa. Na versão babilônica, Ziu se tornou um salvador para as pessoas, e no original sumério, ele era ainda mais importante. Formiga. A ideia da vida após a morte no Antigo Israel tem algumas ideias semelhantes às das crenças sumérios. Na mitologia suméria, as almas dos mortos vão para o submundo, onde vivem em escuridão empoeirada.
O que acontece com eles depende dos ritos funerários realizados pelos vivos. As ideias judaicas posteriores sobre o mundo da alma são semelhantes ao mundo sumério dos mortos. Imagens bíblicas de heróis também podem ser encontradas nos textos sumérios, por exemplo, a história de Mrot. O poderoso caçador e rei, que a Bíblia diz que estavam envolvidos na construção da Babilônia, poderiam ser governantes sumérios reais ou o lendário Gilgame, o governante de Uruk. De acordo com as histórias, Gilgame fez coisas incríveis. Temos muito conhecimento dos mitos sumérios e não veio de tradições orais ou de recontrações posteriores. Ele veio de uma das maiores revoluções tecnológicas da antiguidade, a invenção da escrita cuneiforme. Os sumérios foram os primeiros da história a usar comprimidos de argila para isso. Eles usaram uma palheta afiada. O stick foi pressionado ou queimado em um forno para proteger o texto. Isso ajudou a manter vivos os mitos sumérios, mas apenas na forma de textos religiosos registrados. Então, muitos contos sumérios foram escritos pelos persas, babilônios e assírios, e é por isso que os temos hoje. Uma das fontes mais antigas e importantes da mitologia suméria é a Biblioteca Ashur-Nabal. Esta é uma grande coleção de comprimidos cuneiformes encontrados nas ruínas de um palácio da cidade antiga. As histórias nas quais as lendas sumérios são recontadas em uma interpretação babilônica são algumas das mais interessantes. O texto sumério mais famoso é o épico Agel Gomes, o poema literário mais antigo. Diz as aventuras do rei de Uruk, sua busca por imortalidade e seu encontro com heróis do passado. Isso faz do Shin uma fonte na mitologia suméria. Para os sumérios, o mundo não saiu de nada. Não foi criado pela vontade de uma única divindade, como nas religiões posteriores. Nasceu do caos, de primordial muito antes dos deuses da terra e o próprio tempo apareceu. Houve algumas forças que conhecemos. Primeiro de tudo, havia o oceano. Era um abismo interminável onde não havia luz nem terra. Nessas águas, a energia muito primordial do universo estava adormecida. Era um lugar onde nada ainda havia tomado forma, mas a possibilidade de todas as coisas já estava lá. No começo, havia apenas um Deus, Abzu, o oceano ilimitado de água fresca. Ele era um ser primordial, uma personificação viva do caótico. O elemento azul era um lugar especial, cheio do poder de Koi. Mas ele permaneceu imóvel e imutável, como uma ilha pacífica em um mar movimentado. No fundo da terra, escondido da vista, viveu o segundo abismo de Freira. Estas eram águas subterrâneas escuras, um lugar envolto em mistério, imaginado pelos sumérios como um reino oculto dos olhos dos mortais e até dos deuses. Mais tarde, essa ideia se refletiria nos mitos da Babilônia e nas histórias bíblicas sobre as águas do abismo. Esse estado era eterno, uma constante em um mundo em mudança. Em algum momento, os primeiros deuses emergiram dessas águas. O nascimento deles não foi o resultado de mais ninguém, eles apenas apareceram como faíscas. Entre eles estavam a personificação do céu e daqui, a essência da terra. Eles ainda não haviam se separado, mas eram um único inteiro fechado no caos. O mundo só existe porque a terra foi destruída e o caos foi colocado em ordem. Quando um espaço até a noite e a terra apareceu, o espaço apareceu. Estava vazio e estéril, como um pedaço de barro que não tinha forma. E foi aqui que uma das deusas mais importantes da mitologia suméria, Nhu, entrou em cena. Seu nome significa Senhora das Montanhas e textos antigos a descrevem como a grande criadora de paisagens. Foi ela quem fez as primeiras colinas e as colinas que separavam a terra da água. Ela criou lugares onde os rios podiam fluir, e seu trabalho preparou o mundo para o surgimento da vida. Os sumérios não imaginaram a criação como um ato instantâneo, como na tradição bíblica. Sua cosmogonia parece mais um ofício, um longo processo que exige caos no espaço organizado. Mas não foi suficiente. O mundo ainda permaneceu perturbado. Foi um momento difícil, mas tivemos que encontrar uma maneira de trazer ordem ao mundo. Tivemos que decidir quem estaria no comando e como as coisas funcionariam. E depois havia Deus do céu. Mas ele geralmente não se envolveu em Chapéu estava acontecendo na Terra. Então, todos decidimos nos dar bem, e foi assim que construímos a base para o nosso mundo. O universo é um e, enquanto permanecerem um, eles não estavam separados. Foi um ato de força, um passo de força de vontade. É aqui que um novo personagem importante na mitologia suméria aparece, Enki. Enki era filho de um Iki, mas, ao contrário de seu pai, ele não é. Enki não pôde tolerar a quietude entre o céu e a terra. No mundo antigo,
Havia uma bela conexão entre Anu e Ki. Anu levantou o céu e Ki pressionou a terra. Este momento na mitologia suméria é como a separação de luz e escuridão, caos e ordem, nos mitos de outras culturas. Léo possibilitou que o mundo existisse nesta forma. Enki, que assumiu o papel do criador da ordem, se declarou o Deus Supremo, mas ele não era o único na disputa pelo trono. Ao lado dele estava Enki, o Deus da sabedoria, água e conhecimento secreto. Enki não era um guerreiro, mas ele era super inteligente, tinha muita astúcia e era muito sábio. Sumiyazataki. Ele sabia como contorná-los e mudar a própria realidade sem usar força bruta. Esses dois deuses se tornaram os principais candidatos. As forças do panteão sumério eram um grande negócio. Eles foram os que moldaram o destino dos deuses, do povo e de toda a terra. Enki era tudo sobre ordem, e ele estava sempre procurando caminhos ocultos. Ki foi quem trouxe vida ao mundo e ficou no alto do céu, observando o que estava acontecendo abaixo. Então, vamos dar uma olhada no panteão sumério e ver o que eles tinham a oferecer. No topo do universo, vivia um Deus gentil e benevolente, Senhor do céu sem limites. Ele era um Deus que preferia ficar fora dos negócios de outros deuses e deixá-los fazer suas próprias coisas. Seu poder era absoluto, mas ele governou de longe, em uma estrela distante brilhando no céu. Ele era a fonte do poder divino. No mundo antigo, havia uma crença de que ninguém poderia ser realmente considerado um governante legítimo sem a aprovação dos deuses. Seu nome foi usado como um símbolo dessa ideia. Ele foi quem eles se voltaram quando o destino do universo estava em jogo. Seu trono estava localizado no topo do firmamento, no mais alto dos mundos celestiais. Pai dos deuses, seu poder era mais simbólico. Ele não governou o mundo diretamente, mas transmitiu a responsabilidade para com os outros. É por isso que seus filhos se tornaram os principais atores. Primeiro de tudo, Léo não apenas governou o mundo, ele protegeu. Ele garantiu que tudo acontecesse na ordem estabelecida, para que os deuses recebessem sacrifícios e pessoas. Eles fizeram o possível para seguir as regras, mas quando alguém não, Enki ficou muito chateado. Um dos exemplos mais famosos disso foi a Grande Inundação. Os sumérios falaram sobre isso muito antes da Bíblia. Nesta história, Enki queria destruir a humanidade, mas nem todos os deuses gostaram dessa ideia. No mundo dos mitos sumérios, as pessoas eram vistas como servos dos deuses, não suas criaturas favoritas. Eles trabalharam incansavelmente para construir templos, fazer sacrifícios e cantar em homenagem às suas divindades. Os deuses sumérios eram como reis, e acharam frustrante que a terra estivesse repleta de pessoas. Um dos mitos nos diz que Enki expressou sua frustração aos outros deuses, dizendo: "Eu reclamei com os outros deuses. As pessoas estavam fazendo barulho, e isso estava me impedindo de dormir." Então, ele decidiu acabar com isso. Ele pensou que as pessoas estavam muito inquietas e precisavam ser limpadas da face da terra. Assim, os deuses decidiram enviar uma grande inundação para a terra que engoliriam cidades, destruiriam as culturas, afogariam o gado e lavariam o deus da água. A sabedoria era um amigo íntimo da humanidade. Ele não queria que ninguém morresse, mas estava abertamente contra eles. Enki escolheu um homem, o rei justo Zilsud, que era um tipo de Noé. Ele apareceu para ele em um sonho e o avisou da próxima catástrofe. Destrua sua casa e construa um navio. Leve com você as sementes de todas as plantas e todos os animais que estão na terra, disse ele. Quando o dilúvio chegou, você salvou a vida de Ishak. Então, quando o dilúvio começou, as águas caíram dos céus e inundaram toda a terra. A história diz que a enchente durou 7 dias e 7 noites. As ondas eram tão altas que até os picos de Zekur-Tov estavam submersos. As pessoas se afogavam, as cidades foram destruídas e parecia que o mundo estava terminando. Uzud estava tão empolgado em ver como seria sair em terra. Mas quando não voltou, ele estava um pouco preocupado. Então, para sua surpresa, a terra voltou a subir debaixo da água. Mas quando Enki descobriu que alguém havia sobrevivido, ele ficou realmente surpreso. Ele perguntou quem ousou quebrar sua vontade e quem havia salvado as pessoas que ele queria destruir. Enki informou que ele realmente não queria que a humanidade perecesse completamente. Enki ficou um pouco chateado no começo, mas ele acabou chegando. Ele admitiu que o dilúvio não destruiu as pessoas e ficou feliz em dar a elas uma nova chance como uma recompensa por serem bons. Ziuzudzu recebeu imortalidade, e os deuses o levaram a uma terra distante, onde ele poderia viver para sempre.
Entre todos os deuses sumérios, Ishtar brilhou intensamente como mortal. Ela era a personificação da própria vida, com espírito de amor, paixão, fertilidade e também de guerra, destruição e poder. Ela era profundamente reverenciada como uma deusa que poderia fazer um rei grande e conceder-lhe sabedoria. Sua vitória foi uma bênção para a terra, trazendo culturas abundantes. No entanto, houve um respeito que a precedeu. A regra de Inanna se estendeu não apenas aos céus, mas também ao coração humano de seu povo. Ela era adorada em templos por um grupo diversificado: reis, agricultores, cantores, padres, sacerdotisas de amor e pessoas comuns que buscam suas bênçãos. O culto era um lugar muito especial. Era único à sua maneira. Não se tratava apenas de temer a deusa ou pedir misericórdia. A adoração de Inanna era tudo sobre vida, emoções e fisicalidade. A música em seus templos era como um batimento cardíaco, e as pessoas cantaram e dançaram para mostrar sua devoção à deusa. Era uma bela maneira de honrá-la. Ela era uma deusa especial que não apenas pediu sacrifícios, como outros deuses fizeram. As pessoas passavam toda a sua peça para honrá-la, recontando suas histórias de amor e paixão. Uma das coisas mais importantes que eles fizeram foi o rito do casamento sagrado. Todos os anos, durante o festival da primavera, o rei da Sumer entrava em uma união especial com Inanna e era escolhido para ser seu amante, seu único parceiro. Durante esse ritual sagrado, a alta sacerdotisa, que representou a deusa, juntou-se a Tsão em uma bela união de amor divino e terreno. Acredita-se que essa cerimônia fosse essencial para a prosperidade do país se a deusa abençoou o rei. A terra floresceu e a colheita foi abundante. Ele era rico, e o reino prosperou quando a agradou. Mas se ele não fizesse, havia uma chance de seca, fome ou doença. A adoração também incluiu o maravilhoso culto de sacerdotisas que serviram em suas templos. Essas mulheres incríveis oraram e realizaram ritos, e também incorporaram a própria deusa. Eles eram considerados seus representantes terrestres. No mundo de Inanna, há um lugar especial para todas as diferentes maneiras pelas quais ela e seu mensageiro podem estar presentes. Seus toques, suas palavras e suas danças são todas sagradas, infundidas com o poder de Inanna. O nome Inanna é escrito em comprimidos de argila, juntamente com orações e pedidos, como uma homenagem amorosa. Eles costumam ser retratados como esposas de Alvi, com patas e asas, uma coroa na cabeça e um arco e flecha prontos. Inanna era uma força a ser reconhecida, mas ela não era a única. A história de sua jornada para o submundo é um dos contos mais intrigantes e emocionais dos tempos antigos. É fascinante pensar na razão por trás da deusa da vida, optando por explorar o reino dos mortos. Algumas pessoas dizem que ela queria fazer parte da ação, mesmo no lugar onde sua irmã Ereshkigal estava no comando. Outros dizem que ela foi lá para lamentar a morte de seu marido, Ereshkigal. Seja qual for o motivo, sua jornada foi um teste que mudou o curso do universo antes de ela ir para o submundo, Inanna. Ela se preparou, sabendo que era uma jornada perigosa, e pediu a seu fiel Buru de Ninshu para esperar por 3 dias e 3 noites se ela não voltasse. Ele teria que pedir ajuda aos grandes deuses Inanna para colocar suas pulseiras douradas, sua cintura e tudo que simbolizava seu poder e força. Ela estava pronta para encontrar a Senhora dos Mortos em toda a sua majestade divina. Mas quando ela chegou ao portão do submundo e pediu para entrar, o porteiro sorriu e disse: "Ok, querida, você pode entrar, mas apenas se você concordar em deixar seu poder para trás em cada um dos 7 portões, assim como todos os mortos." No submundo, um de seus pertences foi retirado dela. Sua coroa ficou no primeiro portão, sua vara no segundo, de seu ornamento, roupas e proteção mágica foram todos removidos dela até depois que ela passou pelo último portão. Ela ficou completamente com patas na frente de sua irmã. Taios não era uma gota de misericórdia, ela condenou. Ele estava triste e sentiu que tinha que fazer alguma coisa. Ele e Inanna receberam ordens para matar o corpo. A pobre Inanna estava pendurada em um gancho, deixando-a no escuro no chão. Nesse momento, o caos começou sem. A vida de Inanna começou a desaparecer sem ela. Nenhum rio fluiu, nenhum filho nasceu e Enki, o sábio deus da água, encontrou uma maneira de salvá-la. Ele criou 2 espíritos que ninguém sabia sobre, criaturas. Isso poderia ter ido ao submundo pacificamente. Não pertencia ao mundo dos vivos, ao mundo do TH ou ao palácio de Ereshkigal. Mas eles não exigiram o lançamento de Inanna. Eles não queriam ir ao palácio de Ereshkigal. Apenas ouvindo caudas, Gol gemeu de dor, reclamando de seu sofrimento.
Então os espíritos disseram a ela: entendemos como é sofrer pela primeira vez na história. A deusa da morte sentiu simpatia. Ela ficou tão surpresa que, em gratidão, ela lhes ofereceu qualquer coisa para libertar Inanna. Mas ninguém pode deixar o mundo dos mortos. Ele não parecia se importar com o retorno dela ou realizar rituais em sua homenagem. Em Jaro, você sobre ele e os servos do submundo o arrastaram para a escuridão. Mais tarde, a irmã de Dumumu, a deusa Gisnana, se ofereceu para compartilhar seu destino. No final, eles passaram meio ano no submundo juntos. E então, assim, eles estavam de volta à Terra, mostrando-nos a mudança das estações. Este é um dos contos mais antigos sobre a morte e o renascimento, sobre como você não pode escapar da escuridão. Quando o sol se levantou sobre a cidade Sumérios, não apenas um novo dia começou, o deus Utu olhou de volta para a Terra. Ele era a luz viva e respiratória do povo. Governou o sol e a justiça, coda subindo para o céu nos cantos escuros das cidades, em desfiladeiros profundos, em casas fechadas. Ele viu tudo, comerciante sincero ou enganador, governante sábio ou déspota. Ninguém poderia se esconder dele. Os sumérios acreditavam que foi Utu quem julgava as pessoas. Ele não distribuiu misericórdia como Nana ou desencadeou raiva como Léo. Sua força estava em justiça. Ele era um verdadeiro cara de stand-up. Ele manteve a pessoa que era honesta e disse algumas coisas não tão agradáveis sobre a pessoa que morava em mentiras. As pessoas fizeram sacrifícios nos templos e pediram proteção nos tribunais. Eles oraram por um resultado justo de batalhas. Mas Utu não era assim. Ele era apenas um viajante que fazia sua grande passagem celestial todos os dias. De manhã, ele saiu do portão celestial e começou. Sua jornada pelo céu era como uma bela luz que trouxe alegria ao mundo. E à noite, ele gentilmente desceu abaixo do horizonte, passando pelo submundo à noite. Foi durante esses momentos que ele encontrou seu propósito: ser um guia para as almas, um farol de luz na escuridão, compartilhando mitos de bravas batalhas e heróis altruístas. Era uma vez, ele ajudou Gilgame, o grande, rei de Uruk, concedendo-lhe uma arma que poderia matar o poderoso Bu. Era um farol de luz, um lembrete constante da proteção divina e força que os deuses nos concederam. Durante o dia, o brilho suave de Ubu iluminou o mundo, enquanto à noite, o reino era guiado pela luz suave de Nanu, a presença suave da lua. O sol sumério, o símbolo da lei e da ordem, estava intimamente ligado ao Bu. Mas a lua, com seu brilho misterioso e enigmático, estava intimamente associada a Nanu, o deus da sabedoria, magia e adivinhação. Sua luz era diferente dos raios do sol da Utu. Não era tão claro, mas ainda era bonito à sua maneira. Os sumérios adoravam assistir a lua mudar de uma fina foice para um disco completo todas as noites. Eles pensaram que essa era a maneira de Nana de mostrar a eles o ciclo do tempo e os ritmos da vida. Para aqueles que podiam ler os sinais, Nana era um deus sábio e calmo. Ele não interferiu tanto na vida das pessoas, mas tinha alguns sacerdotes muito talentosos que eram astrônomos e contadores de fortuna na Suméria. Esses sacerdotes estudaram as fases da lua e calcularam o tempo das culturas para e durante o controle do barco celestial das marés do tempo. As cidades de Ur e Aran eram centros de adoração. Lá, os templos majestosos estavam onde os padres anotariam previsões na guia Clay. Let's. Nana foi considerado o pai de dois grandes deuses, Utu, o deus do sol, e Belicose. Nos mitos, ele passou sua sabedoria a eles. A Utu recebeu a capacidade de ver a verdade, e Nana recebeu o poder de controlar tudo nos bastidores. A luz da lua sempre a escuridão, pois o deus da noite também estava conectado com outro mundo e conosco. Os presságios, conhecimento secreto e sabedoria oculta. Nana era uma pessoa especial. Ele acreditava que a luz do sol poderia revelar a verdade. Mas quando os nascer do sol tinham respostas entre os deuses majestosos do panteão sumério, havia aqueles cujo reino estava além da vida, Nergal e Erequigal. O rei e a rainha do submundo presidiu a Terra das Sombras, um mundo do qual ninguém voltou. O reino de Erequigal estava cheio de trevas eternas. Não houve alegria ou esperança aqui. Era um mundo para onde as almas foram, chamada-se Kalinskaya Street of the Dead Music. Estava localizado no fundo do subsolo, atrás dos 7 portões que levavam à escuridão eterna. As almas dos partidas chegaram lá, decidindo ficar e criar um novo lar. Aqueles que estiveram em Kur perderam as coisas que os trouxeram para lá. Não havia felicidade neste lugar. Não havia luz ou som.
As almas do Mtesh se alimentavam de poeira e sujeira, desconhecendo Golu. A entrada do submundo foi protegida por demônios ferozes, Golu, que pegou qualquer um que tentou escapar. Até os deuses não podiam simplesmente deixar este lugar. Imagine um lugar tão desolado que é quase como um espelho de nossa própria experiência humana. É um lugar onde uma pessoa pode se encontrar, forçada a deixar o mundo dos mortos e procurar uma substituição. É um lugar onde, apesar do horror, as pessoas se tornam sombras de seu passado, existindo em uma monotonia eterna. Mas há um vislumbre de esperança. Aqueles que recebem ofertas de parentes vivos, como pão, água, manteiga e roupas, podem segurar até um pequeno pedaço de sua vida anterior. Eles foram esquecidos. Eles desapareceram completamente, perdidos na escuridão sem fundo. Ao contrário de Nana, a deusa da paixão e do poder, Erequigal era imóvel e tão imutável quanto a própria morte. Não sabemos muito sobre o passado dela, mas os mitos sumérios disseram que ela já foi sequestrada e presa em Kur. A partir desse momento, ela se tornou sua única e eterna governante. Ninguém poderia saber que ela é um biscoito difícil, mas você deve saber que mesmo os deuses mais poderosos que ficariam admirados com ela. O palácio está localizado no fundo do submundo, cercado por demônios e espíritos dos mortos, mas ela está fazendo um ótimo trabalho. Ela está sentada em seu trono, levando as almas dos mortos e observando sua existência brutal. Ela não é cruel, mas ninguém espera misericórdia dela. Sua força está em inevitabilidade. Ela é a própria morte e está fazendo um ótimo trabalho. Eu entendo que você pode estar se sentindo um pouco sobrecarregado ou até um pouco enganado. Mas é importante lembrar que mesmo a Rainha dos Mortos teve suas próprias lutas. Ela viveu uma vida solitária, em contraste com Inanna, cercado por amantes de guerreiros dedicados e pelos sacerdotes de Erequigal, que governavam no vazio. Talvez seja por isso que quando Nergal chegou ao seu mundo, tudo mudou. Ele nem sempre nem o Senhor da Morte. Ele era o deus da guerra, destruição e praga. Ele existia na fronteira entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Ele trouxe a morte, mas não pertencia ao reino de Erequigal até que uma das histórias mais estranhas da mitologia suméria já tenha acontecido. Então, em uma bela demonstração de unidade e reverência, o grande banquete dos deuses foi realizado no céu. Todas as divindades vieram prestar homenagem a Anu, o Senhor do Céu, com exceção de Erequigal. Ela não podia deixar seu trono sombrio. Então, o gentil e compreensivo demônio Nan, seu mensageiro, foi enviado ao banquete para apresentá-la. Mas quando Nantar entrou no salão, todos os deuses se levantaram para cumprimentar o mensageiro das rainhas dos mortos, com exceção de Nergal. Ele se recusou educadamente a se curvar ao mensageiro que veio do mundo dos mortos. Quando Nergal foi para Kur, Erequigal estava lá. Ela era forte, fria e bonita. Ela o recebeu, mas não queria capturá-lo. Eles tinham uma conexão especial, como se fossem da mesma época da história. Algumas histórias dizem que Erequigal se apaixonou por Nergal. Mas ele era um deus da guerra e não queria ser um prisioneiro dos mortos. Ele esperou, então atacou Erequigal e correu de volta ao mundo dos vivos. Deixando-o Uriou-se sozinho após a fuga de Nergal, Erequigal voltou ao céu. Mas sua vitória durou pouco. Erequigal não pôde deixar Kur, mas sua ira alcançou os deuses. Ela declarou que destruiria o mundo dos vivos. Os deuses temiam que não pudessem deixar Kur devorar o mundo inteiro, então ordenaram que Nergal retornasse, mas desta vez ele não veio como prisioneiro, mas como conquistador. Nergal desceu para o submundo novamente, mas desta vez ele não o fez. Ele pediu perdão. Ele entrou na sala do trono de Taius Gol com uma arma na mão, quebrou o portão de Kur e matou seus guardas. Quando ele chegou até ela, os mitos dizem que ele a agarrou pelos cabelos, jogou-a do trono e se preparou para matá-la. Mas naquele momento, Erequigal começou a chorar. Ela não implorou por misericórdia, mas disse que não queria ficar sozinha. Ela reinou sozinha em Kur enquanto os outros deuses estavam desfrutando do mundo dos vivos. Agora ela conheceu alguém. Nergal olhou para ela e, em vez de matá-la, beijou-a. Ele percebeu que a morte não poderia ser derrotada com ela. Você só poderia fazer uma aliança, então ele se tornou o rei do submundo, ao lado de Erequigal. Ele não podia mais voltar ao mundo dos vivos. Agora, ele não era apenas um deus da guerra, mas também um deus da morte. Os sumérios temiam Kur, mas também tentaram apaziguar seus senhores. Os templos ofereceram sacrifícios não apenas aos deuses da vida, mas também ao Nergal, para que ele não enviasse doenças e destruição.
Erechkigal era um espírito gentil e compassivo que entendeu a importância de prover os mortos. Ela sempre foi grata pelas ofertas que seus entes queridos a trouxeram, garantindo que as almas dos partidas fossem bem cuidadas na vida após a morte. Quanto mais respeito uma alma recebeu de sua família, melhor ela foi desativada. No mundo antigo, reis, padres e mágicos trabalharam juntos para entender como evitar a morte prematura. Muitos sumérios até deixaram feitiços em seus túmulos para se proteger após a morte e garantir que não caíram no esquecimento eterno. Não importa o quanto eles tentassem, no entanto, ninguém jamais poderia ter certeza do futuro. Você pode querer evitar Kur, todos parecem estar indo dessa maneira hoje em dia. Se você der uma olhada nos textos sumérios, verá que os Anunnaki são retratados como esses seres misteriosos conectados ao céu, à terra e ao submundo. Eles não são lobos solitários, no entanto. Eles sempre são chamados de grupo, por isso é difícil imaginá-los como indivíduos. Ultimamente, tenho tomado grandes decisões e me lembro das palavras dos descendentes de um Deus do céu. Ele é o Deus do céu, o Deus do céu, o Deus do céu, o Deus do céu, o Deus do céu. Estou curioso, quem é o Deus do céu? É interessante que eles não se tornem os deuses principais. Eles não são comparáveis a Lelé ou Enki, o Deus sábio da água. Os Anunnaki são mais como um conselho de deuses que decide como o mundo deve ser organizado. Eles se reúnem, discutem e aprovam decisões, mas não participam. Você sabia que toda grande cidade de Sumer tinha seu santo padroeiro em Pura, Enki? No mundo bonito e antigo da Suméria, viviam as Nanas, os seres divinos que presidiam o reino humano. Mas por trás desses deuses poderosos, havia outro grupo, os Anunnaki, que também eram conhecidos como Anuna. Dizia-se que esses seres estavam presentes em textos religiosos, orientando os destinos das cidades e nações. Acreditava-se que os Anunnaki mantinham o poder de abençoar ou amaldiçoar os reis do povo sumério. Um dos eventos mais significativos da história da humanidade, de acordo com os antigos mitos sumérios, foi a Grande Inundação. Dizia-se que os Anunnaki se reuniram em um conselho celestial e decidiram que o povo deveria desaparecer. Enlil deu luz verde a essa decisão, e Enki foi contra isso, dando ao rei justos e um aviso sobre julgamento. Mas, apesar do poder ao longo do tempo, seu status mudou. Se, nos primeiros textos, eles estão ligados ao Conselho Celestial, então em mitos posteriores, eles se encontram no submundo. Agora, os Anunnaki não são juízes celestiais, mas espíritos que decidem o destino dos mortos. Eles não governam mais as cidades ou influenciam os reis, mas decidem o destino dos mortos no reino de Erechkigal. Que tipo de seres eles eram? Eles nunca desceram à terra, não se sentaram e conversaram com reis, e não adquiriram novas habilidades como Enki. Eles tomaram decisões com base no que outros deuses lhes disseram para fazer. Eles não eram realmente indivíduos com suas próprias histórias. Eles não tinham mitos onde mostram seu verdadeiro eu ou fazem coisas incríveis. Eles eram como o juiz das forças por trás dos grandes eventos, mas não se envolveram diretamente. Eles fizeram o mundo e depois entraram nas sombras, deixando os deuses mais ativos para governar. Se os sumérios pensavam que os deuses eram motivados por emoções como amor e raiva, era por causa dos Anunnaki. Eles não tinham esses sentimentos, mas eram a lei que governava tudo. Eles poderiam elevar a cidade para os céus e depois destruí-la. Eles tinham um propósito. As pessoas não podiam conversar diretamente com Deus, mas os padres serviram como um vínculo entre o mundo mortal e o celeste. Nas principais cidades dos sumérios, havia complexos do templo onde os padres tentaram entender o significado do fígado animal. Tudo isso fazia parte de um sistema usado para encontrar. Os Anunnaki eram um grupo bastante satisfeito. Na tradição suméria, eles são frequentemente mencionados em textos relacionados a sacrifícios. As pessoas trouxeram pão, vinho, manteiga e gado para eles. Isso foi para povos em equilíbrio. O povo da civilização suméria não viu os Anunnaki, mas sabiam que sua presença determinava tudo. Eles não lutaram. Eles não interferiram. Eles não construíram cidades, mas decidiram quais. Os Anunnaki eram os deuses da ordem e inevitabilidade, as forças da história humana, o mundo. E você já pensou em tentar ganhar o favor da Anunnaki através de sacrifícios e rituais? Nas últimas décadas, eles se tornaram mais do que apenas divindades antigas dos sumérios. Eles também se tornaram os heróis de muitas teorias pseudocientíficas. Essas teorias as conectam a alienígenas, civilizações antigas e até experimentos de engenharia genética. Algumas pessoas dizem que vieram de um planeta distante.
Eles dizem que criaram pessoas em um laboratório e as usaram como trabalhadores. Mas os sumérios realmente acreditam em uma coisa dessas? Quanto essas hipóteses correspondem à história real? Todas as ideias modernas sobre alienígenas e os Anunnaki não vêm de textos sumérios. Eles vêm de interpretações feitas no século XX, com o popularizador mais conhecido sendo Sitchin em 1976. O escritor americano Zachary Sina publicou o livro De Décimo Seguiu Planeta, que mudou a ideia dos deuses sumérios. Você pode estar se perguntando por que ele escolheu o 12º. Bem, em sua versão, os Anunnaki não eram deuses, mas seres extraterrestres que chegaram à Terra a partir de lá. É uma ideia realmente interessante sobre um planeta misterioso chamado Nibiru. Aparentemente, está em uma órbita alongada e vem visitar nosso sistema solar uma vez a cada 3.600 anos. Segundo Sitchin, eles acharam que o ouro era importante porque precisavam criar uma atmosfera protetora para o planeta que está morrendo. Mas a mineração foi bastante complicada, então os Anunnaki criaram escravos para fazer o trabalho duro. Sitchin diz que esses escravos mexeram com o DNA dos primatas, adicionando seus próprios genes a eles. Você sabe, parece o enredo de um filme alienígena, não é? Quero dizer, a ideia de que os primeiros humanos foram criados para trabalhar nas minas de ouro. Mas aqui está a coisa: nenhum texto sumério faz tais reivindicações. Tudo que Sitchin escreveu é baseado em sua própria interpretação pessoal dos comprimidos cuneiformes, e essa interpretação não é suportada por nenhuma outra fonte. Para um cientista profissional, isso significa que os sumérios nunca descreveram os Anunnaki como alienígenas e não mencionaram a criação de seres humanos apenas para mineração de ouro. Então, tudo isso é uma fantasia, não é? Ele não encontrou nenhuma evidência científica, mas tem algumas ideias interessantes sobre Nibiru. Ele acha que é um planeta que às vezes aparece na beira do sistema solar e até o atravessa. Mas arqueólogos e astrofísicos dizem que nenhum texto sumério menciona Nibiru como um planeta físico. Na astronomia suméria, a palavra foi usada para significar uma estrela brilhante e foi usada para Júpiter. Observações astronômicas modernas não encontraram nenhum Nibiru. Além disso, um planeta com essa órbita não seria capaz de. Portanto, toda a ideia de Nibiru é baseada em histórias, não em dados reais. Os Anunnaki não eram cientistas ou designers. Eles não construíram naves estelares ou usaram máquinas complexas. Seu poder estava em administração, não em tecnologia. Os textos sumérios não falam sobre alienígenas, naves estelares, laboratórios ou mineração de ouro para os Anunnaki. Tudo o que sabemos sobre eles vem de como eles decidiram o destino dos reis e como eles distribuíram as coisas. Poder e regra no submundo. Mas se tudo isso é ficção, por que essas ideias continuam a capturar a imaginação das pessoas? As teorias sobre estrangeiros antigos são muito atraentes porque oferecem uma explicação simples para fenômenos complexos. Muitas pessoas se perguntam: como as pessoas podem criar os majestosos edifícios da antiguidade, como as pirâmides egípcias ou os Ikushu, sem a ajuda de uma inteligência superior? A verdade histórica é que os sumérios construíram sua própria civilização. A conquista deles foi. É tudo graças à nossa própria inteligência e ao que aprendemos ao longo de milhares de anos. Não é como alguma mágica do espaço sideral. Nas crenças sumérios, não havia espaço para dúvida de que tudo era para o plano divino. O objetivo era ajudar os deuses a manter as coisas em ordem e em harmonia no universo. É diferente do que vemos nas religiões posteriores, onde as pessoas pensam que podem obter algum tipo de prêmio depois de morrerem. No mundo sumério, tudo era sobre. As pessoas tiveram que cuidar deles, construir templos, realizar rituais, dar presentes e fazer sacrifícios. Mas como os sumérios imaginaram sua origem, e por que eles acharam que os deuses os criaram? De acordo com os adoráveis mitos sumérios, as pessoas não apareceram porque os deuses queriam. Em vez disso, no início dos tempos, os deuses mais jovens trabalharam duro para forragear, cavar e criar canais de irrigação. Com o tempo, eles se sentiram cansados e decidiram falar com os deuses mais velhos no conselho. Os deuses pensaram que essa era uma ótima ideia e decidiu encontrar uma saída. Eles decidiram criar criaturas que assumiam tarefas difíceis. Então, Ninomar, a deusa do nascimento e da criação, pegou argila, misturou com sangue divino e fez as primeiras pessoas. Mas as primeiras tentativas não foram bem-sucedidas. Em alguns mitos, 9 experimentos com formas diferentes, criando criaturas fracas, doentes ou feias até que ela desde o início existisse para encontrar a forma ideal de uma pessoa.
Eles não receberam imortalidade ou receberam grandes objetivos. Sua missão era simples. Eles construíram arados, construíram templos, trouxeram presentes e garantiram que a ordem dos deuses fosse preservada na visão de mundo sumério. As pessoas não tinham uma faísca divina ou um papel escolhido. Os deuses não queriam desperdiçar sua energia em manter a ordem. Eles desfrutavam de uma eternidade de banquete, governando e festas, mas não queriam cavar a terra, cultivar trigo ou colheitas. Este foi o trabalho dos mortais. Alguns textos afirmam explicitamente que os deuses foram libertados do trabalho por seres humanos, o que significava que quaisquer desastres, secas, guerras ou pragas terrenas eram percebidas como a ira dos deuses, que estavam insatisfeitos. Para manter a ordem em Ritu todos os dias, os padres subiram ao topo dos curates para realizar seus rituais. Eles acreditavam que os deuses, embora imortais, também precisavam de cuidados. Eles precisavam de comida, bebida e presentes no altar. Eles ofereceram pão, vinho e óleo. Acreditava-se que os deuses se alimentam do cheiro de comida. O gado foi sacrificado para que seu sangue pudesse ser oferecido. O povo da Suméria era um povo especial. Eles tinham uma maneira especial de fazer as coisas. Por exemplo, eles tinham uma pedra de sacrifício especial. Eles também tinham uma maneira especial de preparar carne. Eles o prepararam no templo. Eles não tinham sacrifícios humanos em massa, mas tiveram assassinatos rituais. Eles encontraram traços desses assassinatos nos túmulos dos nobres. Esses nobres estavam em alguns dos túmulos em Goru-Ur. Essas pessoas podem ter morrido voluntariamente ou foram sacrificadas para acompanhar o governante à vida após a morte. Às vezes, eles dedicaram ouro e tecidos preciosos aos deuses. Eles deixaram esses tecidos nos santuários. As pessoas acreditavam que o poder divino encheu essas coisas, tornando-as sagradas e importantes. Para Rachel-san, isso também foi considerado um sacrifício neste mundo. Ninguém estava sozinho. Todos, do rei ao fazendeiro, trabalharam não apenas para si mesmos, mas também para a grande ordem divina. Os principais templos da Suméria foram enormes zigurates, torres gigantes, onde os padres realizavam rituais e as pessoas poderiam ser um povo que acreditava no poder das ofertas para trazer alegria e abundância a todos. Eles entenderam que seu destino estava intricadamente ligado ao favor dos deuses, e todo o templo, zigurata, e o sacrifício eram um lembrete disso. Eles acreditavam que as pessoas foram criadas para servir, e depende de elas para garantir harmonia e equilíbrio no mundo. Enquanto outras nações podem ter deixado as lendas para trás, os sumérios foram um passo adiante. Eles não apenas criaram histórias, mas também nos deixaram com os primeiros épicos, oferecendo-nos um vislumbre de sua rica herança cultural e sua profunda conexão com o divino. A história da humanidade é tão rica e cheia de histórias. Esses mitos são como nossos amigos antigos, sussurrando contos do início do mundo, os planos do divino e as grandes questões de vida e morte. E entre todas essas histórias da Mesopotâmia, há uma que se destaca, o épico de Agel. É como um avô de todas as outras histórias por aí, a primeira que podemos chamar de romance sobre a busca pela vida eterna. Não é apenas uma história sobre aventuras incríveis, mas uma história sincera sobre o que significa ser humano. Esse épico nasceu por volta de 4 AC e faz parte do nosso mundo há séculos, sempre pronto para ser redescoberto e estimado. Ponta-se, 000 anos atrás, passou de tradições orais para comprimidos cuneiformes. Ainda hoje, continua a nos inspirar. Na Suméria, os reis foram considerados estabelecidos pelos deuses. Mas, o fascinante era que Gel nasceu de um pai mortal, mas sua mãe é a deusa Ansum. Duas de suas essências pertenciam aos deuses, e um pertencia ao povo. Isso o tornou mais forte, mais sábio e mais poderoso do que qualquer homem, mas não lhe deu vida eterna. Gilgame governou a grande cidade de Uruk no Volga, e ele foi considerado intransponível. Mas seu personagem era duro e ele pegou tudo. Ele queria ajudar os oprimidos e orou aos deuses para obter ajuda. Os deuses ouviram, e decidiram que Gilgame precisava de um oponente que era tão bom quanto ele. Os deuses criaram Enkidu, um homem selvagem que morava com os animais nas estepes. Ele comeu grama e não sabia sobre preocupações humanas. Ele era o deles, mas a vida tinha outros planos. Shanshan, do amor, Ishar veio até ele e mostrou a ele o que significava ser um homem. Ele bebeu vinho, comeu pão e experimentou as alegrias do amor. Depois disso, os maus se afastaram dele. Ele se tornou outra pessoa, um homem. Ele veio para Uruk,
e Gilgame o encontrou quando eles foram colocados um contra o outro em uma luta feroz, cada um atacando com toda sua força. Mas eles foram iguais, nem capazes de prevalecer sobre o outro. Naquele momento, eles de repente perceberam que haviam se tornado irmãos. A partir daquele dia, eles eram inseparáveis, sua amizade no começo de grandes ações. Gilgame aspirou à vida eterna. Glória, ele queria seu nome por causa disso. Ele decidiu fazer uma jornada incrível para a floresta de cedro, onde morava o terrível gigante Umbaba, que guardava as árvores sagradas. Eles partiram em uma longa jornada antes de chegarem à floresta. Umbaba era um gigantesco sendo dotado do Sete. O deus do sol, Utu, brilhou intensamente, mas sua luz era demais para Umbaba suportar. Com um coração cheio de coragem, os heróis corajosamente entraram na briga. Seus corações se deparam com Velicana vencedora. Com determinação inabalável, eles derrubaram um formidável inimigo, encerrando seu reinado de terror. No entanto, em um momento de preocupação, Umbaba os advertiu, prevendo que um deles enfrentaria um fim trágico antes que pudessem saborear seu triunfo totalmente. Após a vitória retumbante, Gilgame. A adorável deusa Ishtar viu que ela havia oferecido a Gilgame a chance de se tornar seu marido, prometendo poder a ele poder, riqueza e proteção. Mas Gilgame recusou. Ele sabia que o amor dela era uma maldição e que cada um de seus amantes havia se tornado infeliz. Ela transformou homens em animais e enviou uma calamidade sobre eles. Ela era a deusa da janela para os deuses. Ele pediu ao pai de e da grande Lélia que o punisse, e então um touro celestial foi enviado a Uruk, um monstro que nenhum mortal poderia derrotar. Mas, como sempre, Gilgame e Enkidu saíram vitoriosos. Eles mataram o touro e jogaram sua carcaça diante dos deuses. Mas essa foi a última vitória. Os deuses decidiram quem seria o próximo a enfrentar o touro. Gilgame ficou arrasado quando soube que seu amigo estava doente. Seu corpo estava ficando mais fraco a cada dia que passa. Antes de falecer, ele tinha sonhos estranhos sobre o que poderia vir após a morte. Ele ouvirá dizer que a vida após a morte era um lugar frio e sombrio, onde os mortos vagavam nas sombras. Isso fez com que Gilgame percebesse como a morte assustadora poderia ser. Então, ele decidiu partir em uma jornada para encontrar uma maneira de permanecer vivo para sempre. Ele deixou sua cidade e começou uma busca para encontrar Utnapishtim, um homem sábio que, eles ouviram, haviam encontrado uma maneira de viva para sempre. Ele foi a única pessoa que sobreviveu à grande inundação e recebeu a vida eterna. Não foi fácil, no entanto. Gilgame passou pela Terra das Trevas Eternas e conheceu a deusa Sidur, que lhe disse: "Você é um homem. Aproveite a vida. Esquica a immortalidade." Mas ele não ouviu. Ele nadou pelas águas da morte e alcançou a habitação de Pisish, perguntando como ele poderia se tornar imortal. A resposta foi dura, mas Gilgame levou a passo. Gilgame recebeu um desafio emocionante: passar 6 dias e 7 noites acordado se pudesse encontrar uma maneira de superar o sono. Se ele pudesse fazê-lo, estaria um passo mais perto de derrotar a morte. Mas, infelizmente, assim que ele concordou, ele foi dominado por um sono caloroso e reconfortante. Ele nem percebeu como havia perdido o chá. Como recompensa por seus esforços, ele recebeu o dom da flor da imortalidade que floresceu no fundo do mar. Ele o aceitou alegremente e decidiu compartilhá-lo com as pessoas. No entanto, quando ele parou em uma primavera de água, a cobra enrolada ao seu redor, roubando a flor e a oportunidade para a vida eterna. A flor derramou sua pele e desapareceu e, com ela, a chance de imortalidade para os seres humanos. Ele voltou para Uruk e sentiu que era uma pessoa diferente. Ele entendeu que a verdadeira imortalidade não veio de ser imortal, mas de fazer coisas boas. Ele olhou para as paredes de sua cidade e percebeu que não precisava ser imortal para ser ótimo. Ele sabia que a verdadeira imortalidade era algo que duraria para sempre. Os sumérios eram um povo incrível. Eles tinham cidades que se tornaram ruínas há milhares de anos, e sua linguagem não é mais falada. Mas a mitologia deles ainda está conosco. Era a base dos mitos babilônicos, influenciou a Bíblia e pode ser encontrada nas lendas antigas até hoje. Vemos seus motivos em livros, filmes e jogos. Embora muitos possam não estar familiarizados com os sumérios, suas ideias deixaram uma marca indelével em nosso mundo. Em vez de rejeitar as antigas divindades, o povo da Babilônia os reinterpretou e os incorporou em sua própria religião. Por exemplo, Léo se tornou Eu, e tornou-se Anu e Nana se tornou Ishtar.
Os personagens desses deuses mudaram um pouco, mas sua essência permaneceu a mesma. O mais importante foi preservar os deuses e reescrever os principais mitos, da antiga história da criação. A adorável história de Enuma-Eli começou com os sumérios, mas na Babilônia floresceu em um novo mito. Nos textos sumérios, encontramos a bela história de como a ordem divina emergiu do caos primordial. Os babilônios cultivaram amorosamente essa ideia e, em sua recontagem, os deuses graciosamente lutaram contra monstros antigos. O vencedor desta nobre batalha se tornou o mestre do mundo, desmembrando o monstro e criando o céu e a terra a partir de seu corpo. É uma história emocionante de como podemos lutar contra o caos para criar algo bonito. O mundo se tornou um dos principais da mitologia do Oriente Médio, o que é realmente interessante. Pode até ser encontrado na descrição bíblica da criação do mundo. Na mitologia suméria, o primeiro homem do inferno foi criado pelo deus Enki, mas deliberadamente não lhe deu imortalidade. Em uma versão do mito do inferno indo para o céu, Deus Anu lhe oferece comida. A água da vida eterna é tentadora, mas Enki gentilmente lembra Dapa de que pode não ser o que parece. Dapa, sendo o seguidor dedicado que ele é, recusa a oferta e perde a chance de viver para sempre. A história de Adão e Eva na Bíblia é semelhante, pois eles também receberam imortalidade, mas somente depois de desobedecer a Deus, comendo o fruto da árvore do conhecimento. A ideia de criar seres humanos a partir de argila, que era um conceito no sistema de crenças sumérios, também se reflete na Bíblia. Deus criou Adão a partir do pó da terra, assim como a história da criação suméria. É interessante pensar em como os gregos, apesar de morarem longe da Sumer, ainda incorporaram algumas de suas imagens antigas através da Babilônia e da Fenícia. Prometeus, que deu às pessoas fogo e se rebelou contra os deuses, é semelhante a Enki, que ajuda as pessoas contra a vontade do Conselho Celestial. Eu também vejo Hércules, que realiza feitos, como uma espécie de Odisseu moderno, deixando uma marca na história. Você já ouviu falar de Gilgamesh? Ele era um rei antigo que viajava por toda parte, mesmo atravessando para o submundo. Ele estava em busca de uma vida eterna. O tártaro grego, para onde os pecadores vão, é semelhante ao sumério Kur, um reino escuro de sombras onde as almas dos mortos se alimentam de poeira. Os sumérios há muito desapareceram, mas suas histórias continuam vivendo. Eles se tornaram a base de muitas religiões que conhecemos hoje. Arquétipos que ainda ressoam em mitos e lendas. Talvez a principal lição que eles nos deixaram seja a percepção de que somos todos mortais, mas nossas histórias vivem para sempre. Muito obrigado por se juntar a mim nesta jornada. Eu realmente aprecio seu tempo, sua atenção e seu interesse pela sabedoria antiga, pelo mundo dos sumérios e muito mais. Talvez vamos nessa aventura novamente em breve. Até então, estou tão animado para vê-lo novamente. TSCH